Iniciamos, então. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite àqueles que nos acompanham de casa, pelo Facebook. Estamos reunidos novamente para a palestra pública Jesus e Caridade. Hoje recebemos o nosso irmão Floriano Gadonski, José Floriano Gadonski, do Círculo da Luz. Então vamos iniciar fechando nossos olhos, respirando fundo, fazendo a nossa conexão com Deus, nosso Pai, deixando os problemas do dia a dia de lado, fazendo a nossa conexão com Jesus, nosso irmão maior, com os nossos mentores espirituais, com os mentores espirituais dessa casa, pedindo que tenhamos uma noite de aprendizado e que possamos levar esses aprendizados para a nossa vida, como forma de nos conectarmos ao Pai e toda essa espiritualidade amiga. Em pensamento, vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Então, essa noite recebemos o Gadonski, ele preparou a palestra com o tema Os Tormentos Voluntários. Gadonski, a palavra é toda sua, vamos vibrar para que ele consiga nos passar o que preparou com tanto carinho. Boa noite a todos aqui presentes e os que estão pelo Facebook. O tema da noite de hoje é um tema que ele é muito atual. Ele está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra onde está as máximas do Cristo. E a mensagem que nós estamos trazendo, ela foi passada pelo espírito de Fenelon, em Lyon, 1860. Então, nós vamos entender que, por que esse termo, tormentos voluntários? Porque esses tormentos, essas dúvidas, essas dores que a gente tem, e nós vivemos num planeta de provas e expiações, logicamente, muitos desses tormentos, desses problemas, são criados por nós. E, por vezes, nós cultivamos esses tormentos, nós alimentamos esses tormentos. E é difícil nós tentar deletar da nossa vida dificuldades, faz parte. Então, nós precisamos saber lidar. Entender a mensagem do Cristo quando ele disse: vive o homem em busca da felicidade que lhe foge. Porque, para nós, para muitos de nós, a felicidade é ter bens materiais, estar tudo bem empregado, reconhecido na sociedade. Isso é felicidade. Mas a felicidade é muito maior. A felicidade é ser, não ter. É ser um cidadão íntegro. É ser uma pessoa que pensa no próximo. Uma pessoa que está lidando também com as dificuldades dos outros. Porque nós podemos ajudar as pessoas como muitas vezes nós queremos ajuda. Porque a felicidade absoluta, completa, não se encontra na Terra, por ser um planeta de provas e expiações. O que nós temos aqui são oportunidades de ter uma felicidade relativa ao nosso adiantamento moral. Mal tracejando, comparando, é como um salário que a gente recebe pelo trabalho. Numa empresa, tem diversas pessoas com diversos talentos, formação, e recebem salários diferentes um do outro. Então, o que acontece? A pessoa que recebe menos que o outro tem que ver por que o outro recebe mais que ele.
Porque tem mais talento, se dedica mais, estuda mais, trabalha mais. Então, nós temos que entender que na Terra também é assim. E diz o Evangelho para nós, aqui poderia ele significa todos nós, ao menos gozar de relativa felicidade, nos gozos da alma. Nos gozos da alma, nós estamos em paz conosco mesmo, paz de consciência. É como Santo Agostinho fazia diariamente, antes de se recolher, ele fazia um balanço. O que ele fez de bom, de útil, e o que ele não fez. Deixou de fazer, não pôde, não deu. Então ele fazia um balanço e se preparava para o dia seguinte. E durante a noite, ele pedia a Deus perdão por aquelas falhas dele e pedia também auxílio para que no outro dia estivesse em condições de cumprir a jornada do dia anterior. Então, nós também podemos fazer isso. Ao nós nos recolhermos para dormir, primeira coisa é agradecer a Deus, agradecer o dia, a família, agradecer o que nós possuímos, agradecer os talentos que Deus nos deu. E já pedir auxílio para que no dia seguinte tenhamos condições melhores possíveis. E também sabemos, nós espíritas, que à noite nós trabalhamos, nós, o espírito. Então, o que a gente pede? Ao nosso mentor, nosso anjo da guarda, que encaminhe o nosso espírito para, no plano espiritual, ele vai trabalhar, vai estudar, vai se ocupar. Assim, evita que o nosso espírito vá para uma região de sofrimento, de prazeres, até materiais, e se comprometa mais. Então, cabe a nós direcionar para onde vai nosso espírito. Então, é por isso que a responsabilidade de evitarmos esses sofrimentos voluntários depende muito de nós. Nós não podemos passar para os outros a solução dos nossos problemas. É claro que a gente vai pedir auxílio quando possível, mas o ator da nossa vida somos nós mesmos. As ações, nós somos responsáveis. Ouvindo um vídeo de Raul Teixeira sobre esse assunto, ele foi muito claro e bem incisivo. Ele disse: há pessoas que gostam de serem felizes. Parece que é um contrassenso. Quem quer ser infeliz? Quer ser infeliz é aquela pessoa que fica remoendo os problemas, às vezes houve uma discussão com alguém no serviço, em casa, e vai dormir com aquele sentimento: poxa vida, amanhã eu vou encontrar essa pessoa, eu vou dizer isso, vou fazer aquilo. Ou seja, a gente já dorme tenso, nervoso. Então, nós temos que, não podemos resolver, vamos fazer uma prece por nós e por aquela pessoa, para que a gente possa, pelo menos, ter o equilíbrio emocional e espiritual. E, como diz o Raul Teixeira, fase de um tudo para sofrer. Então, está sempre no noticiário, para assistir o noticiário quando tem dramas, mortes. Ou seja, só foca naquilo que é dramático. É o que dá ibope, é óbvio, né? Então, a pessoa acaba se vinculando a outras pessoas que só falam coisas negativas. Ou fica vendo um filme que esse filme não vai levar a descanso para dormir. Então, nós podemos realmente adquirir meios de sermos melhores diariamente. Como diz o Raul Teixeira, muitas são hipocondríacas. Seus males são os maiores, mais importantes que os outros. É muito comum, quando a gente vai perguntar para uma pessoa, como é que tu estás? A pessoa só fala dos problemas, a gente pergunta como está por educação. Então, se nos perguntar, está tudo bem, dentro da normalidade, eu estou conseguindo, eu tenho família, eu tenho trabalho, então eu estou bem. Agora, se tiver mais intimidade, aí sim pode discutir com a pessoa. Eu estou preocupado com tal assunto, um filho, um neto. Aí sim, mas não para
qualquer pessoa que nos pergunta por educação. Então, nós precisamos entender que nós temos que trilhar o nosso caminho, nós temos que preparar a nossa vida e buscar ser felizes. Ninguém veio para esse planeta só para sofrer. Não, nós viemos para ser felizes. E a felicidade se dá nos pequenos momentos, nos pequenos gestos. Pô, o relacionamento com uma criança, um abraço de uma criança, um abraço da esposa, o abraço de alguém que a gente não vê há muito tempo. Hoje está difícil por causa da pandemia, mas não precisa um abraço físico. Aquele abraço, um sorriso, um telefonema, uma mensagem. Então, tudo isso vai nos ajudar. E diz o Raul Teixeira, há pessoas que formalmente gostam de sofrer. Ou seja, parece que ela anota na agenda, hoje eu vou sofrer. Então, muitos dizem também, eu tenho uma estrela. Eu nasci só para sofrer. Para mim não dá nada certo. A pessoa vai se contaminando. E com esse pensamento, quem é que nós vamos atrair? Espíritos que estão nessa faixa de vibração. Espíritos sofredores, zombeteiros e cobradores. Agora, se nós pensarmos positivo, melhorar no nosso astral, trocar a tela mental. Poxa, eu tive um problema na empresa. Eu cheguei em casa, descarregar o problema para os meus familiares, pouco vai resolver, vai mais sobrecarregar. É o momento de fazer uma reflexão, ver o que pôde fazer, o que não pôde, pedir conselho e tocar a vida adiante. Muitas pessoas, como diz Raul Teixeira, são negativas. São pessoas que a mínima coisa que ela ouve, sem conferir, ela passa adiante. Uma baita fofoca. E às vezes a pessoa que ele falou num desabafo, uma coisa assim, ela amplia. E como diz a máxima, quem conta um conto aumenta um ponto. Então nós temos que parar. E agora está muito em moda os negacionistas. Negam a vacina, negam Deus, negam tudo, a autoridade. Essas pessoas contaminam os outros. O ambiente de casa, contamina o trabalho e a sociedade. Sofre por antecipação. Quantos de nós temos que passar por uma situação mais difícil no dia seguinte, na semana seguinte? Por exemplo, está chegando o Natal. Muitas pessoas, às vezes, se preparar o espírito para o Natal, como a gente está vendo aqui na rua, a igreja está lotada com uma missa. Então, há uma união, preces, uma vibração positiva. Então, nós precisamos pensar positivo. Mas é claro que tem pessoas que pensam, pô, chegando o Natal, eu não vou ter dinheiro para dar presente para meus filhos, eu não vou isso, eu não vou aquilo. A pessoa só pensa no lado negativo do Natal. Automaticamente vai sofrer por antecedência. E tem pessoas que também, assim, acordou, ela já diz para ela mesma, hoje será um mau dia para mim. Aí ela vai passar o dia com aquele mantra, o meu dia vai ser ruim, meu dia não vai ser bom. Aí acaba tendo problemas, porque a pessoa vai ver problema em tudo. Então, voltando para o Evangelho, diz, a paz no coração é a única felicidade real. E quando se fala em coração, é na nossa alma, nosso sentimento. Então nós temos que cuidar de nós, o nosso ego, não deixar-nos contaminar por história dos outros. Vamos viver em paz conosco mesmo. Como diz um outro ditado que eu gosto muito, se tu ficar quieto num grupo de pessoas, ninguém vai saber que tu tem dificuldade, ou que tu é uma pessoa com algum problema qualquer. Então, se nós procurar viver socialmente, vamos pegar o futebol, que todo mundo praticamente gosta.
A pessoa faz do esporte, da política, um meio de desagregar. E a gente sabe, em cidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a rigor tem 2 grandes times, Colorado e Inter. Então, para o Colorado, não basta ele estar bem, ele quer ver o Grêmio na 2ª divisão. Então, a felicidade dele é a desgraça do outro. Isso e vice-versa. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, vibrar com o seu time, ficar faceiro, não, ele está torcendo contra o outro. Para que é isso? Ele vai se encher de sentimento negativo. Então, o homem cria para si tormento que está nas suas mãos evitar. Você não pode resolver uma questão, eu não posso ter um carro que eu queria ter, paciência, vou valorizar o que eu tenho, vou cuidar daquele que eu tenho. E 2 sentimentos terríveis para nós, ser humano, e todos nós temos maior e menor graduação, inveja e o ciúme. Como a inveja nos corrompe. Eu tenho inveja que o meu vizinho tem um carro melhor que eu. Eu tenho ciúmes de alguém que é querido por todo mundo, alguém que chega no local, as pessoas querem saber dele. Como é que está? Como é que está? Aquelas pessoas positivas que agregam num grupo. Então, esses ciúmes, realmente, isso detona o astral da pessoa e compromete. Por quê? Nós viemos para o planeta Terra com uma carga energética que foi nos dado para nós viver um determinado tempo. É como lá no plano espiritual carregar as nossas baterias para nós vir para o planeta Terra e aqui ficar, por exemplo, por 80 anos. Então nós temos energia para 80 anos, desde que a gente cuide da bateria. Desde que a gente não perca energia no vício, qualquer vício que for, não perca energia preocupando-se com a vida dos outros. Então diz assim o Evangelho, o que não tem os outros possuem, não lhe causa insônia. Ou seja, se eu vejo alguém, seja que for um parente, um amigo, está bem, melhorou de vida, eu dou graças a Deus. Eu quero mais que ele seja feliz. Então, tem pessoas que ficam nervosas, têm vertigem com o sucesso dos outros. A pessoa, efetivamente, não aceita o sucesso do outro. Então, aquela história, quem devia ser o chefe, o gerente na empresa, seria eu. Mas não fez nada para merecer aquele cargo. Então, ele vai sempre criticar aquela pessoa que teve um aumento, teve oportunidade. E diz o Evangelho, todo prazer para ele se resume em menosprezar os que estão próximos. Isso aí, realmente a pessoa chega a ser sádica. Ele quer o mal dos outros. E aquilo corrompe ele. E obviamente, a pessoa de quem ele está dirigindo sentimento, se ela não está blindado no bom pensamento, se é uma pessoa equilibrada, não vai fazer efeito nenhum nele. Agora, se a pessoa entra nessa vibração, ele vai ter problema. E nos diz, pela insensatez, a raiva dos ciúmes que os devora. Aí a pessoa vira masoquista. Como disse o Raul Teixeira. A pessoa gosta de sofrer, masoquista. Eu sou pobre coitado, eu tenho um carro que é isso, a minha família. Ou seja, essa pessoa, ela vai sofrer e ela não precisava. Porque, normalmente, nós esquecemos da máxima de Jesus que ele diz, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. O que Jesus quis dizer com essa mensagem? Que nós devemos sofrer? Que nós viemos esse mundo para isso? Não. Jesus nos disse, meus filhos, meus irmãos, vocês estão nesse mundo para resgatar débitos de vidas passadas, para superar provas, para melhorar o teu amanhã. Então, quando nós nos deparar com uma aflição, nós temos que buscar na prece o equilíbrio, buscar saber o que a gente possa
fazer por nós mesmos ou por outros. Então, nesse momento, realmente, nós vamos ter uma melhora. Eu pensei também do Evangelho. O Evangelho nos diz tudo aquilo que a gente tem que evitar, mas agora eu fui buscar como viver melhor. O Evangelho, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele está ali contido tudo que Jesus nos ensinou. Então o Evangelho nos orienta e consola. E ele nos diz que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Valorizemos o que nós temos, a família, os bens materiais, o emprego, a saúde. Vamos valorizar o que nós temos. Que nota sem inveja o que não possui. A mesma coisa. Que não procura parecer mais do que é. Então, tem aquela questão. Muitas pessoas querem ser notadas, querem ser admiradas, e aí fazem grandes gestos. Aí a pessoa demonstra o que ela quer ser. E ela, nos pequenos gestos, vai demonstrar quem ela é. Então, nós precisamos sermos fiéis e honestos conosco mesmo, para depois a sociedade assim nos receber. Ver sempre criaturas que têm menos que ele. Então, é um momento, voltando ao fim de ano, quantas pessoas, famílias, se nós dermos uma cesta básica para eles, vai ser a refeição, às vezes até de vários dias. Como é bom a fazer uma doação. Eu não conheço ninguém, não sei aonde doar. Não tem problema nenhum. Nós, espírita, levamos para a casa espírita. A casa espírita sempre tem a organização, mecanismo para entregar para os carentes. O Circo da Luz, que realmente é uma casa bastante grande, frequentada, lá tem 150 famílias. Não são 150 pessoas, 150 famílias que cadastraram. E aparece no dia de entregar a cesta muito mais. Então, nós temos que nos desdobrar. Porque nós, trabalhadores, podemos doar uma cesta básica por mês. Claro que sim, mas nós precisamos fazer mais, pedir na sociedade, pedir para os amigos, para quem tem melhores condições, para que a gente possa ter o que dar de alimentação. Uma época que a gente comprar bombons, brinquedos, ou pegar dos seus filhos aqueles brinquedos usados, mas em boas condições, e doar. Então, cabe muito nós respeitarmos aquelas pessoas que têm menos que nós e procurar ajudá-los. Buscar um emprego para um pai desempregado, ou seja, encaminhar para um médico alguém que esteja doente. Então, fazer essa assistência social, o que Jesus veio fazer na Terra. Ele disse, são os doentes que precisam de nós. Ele não veio tratar os doutores da lei, os ricos, ele veio focado no povo sofredor. Então, é calmo porque não cria para si necessidades fúteis. É uma verdade. Quando nós vamos, agora voltando para o fim do ano, é lógico que todo mundo quer dar um presente. Dar presente é muito bom, mas nós temos que gastar aquilo que nós temos condições. Nós não podemos fazer dívidas para dar presente para alguém. Isso é fazer aquilo que a gente não é. Então, nós vamos deixar... todo fim de ano eu viajava, ia para a praia, para os parentes. Hoje já não dá mais para ser assim. São poucas pessoas que fazem. E mesmo assim, quem vai para a BR vê um movimento extraordinário. Aí um pergunta, que dê a crise? Deixa a pessoa que, se ela está saindo, ela sabe o que faz. Então, Fenelon nos deixou essa máxima, uma pergunta para a gente meditar. E não será uma felicidade a calma em meio da tempestade da vida? Por que ele fala em calma? Porque mansidão, calma, é uma coisa que a gente tem que exercitar. Ninguém é calmo por natureza. Todos nós somos estressados. Mas se nós mantermos a calma, é mais fácil nós resolvermos
as questões que se apresentam para nós. Então, no momento que nós raciocinarmos diante de uma situação que pode ser uma oportunidade, não é problema. Problema é quando a gente não consegue resolver. Então, Férron já nos chamava a atenção. E também tem essa orientação do Evangelho. As provas e expiações são oportunidades de aprendizagem. Toda vez que nós nos deparamos com uma expiação é aquele débito que a gente traz de vidas passadas. Quando a gente se depara com uma doença, uma pessoa de difícil relacionamento, vamos fazer uma meditação, vamos buscar saber por que daquilo. E se nós ficarmos mais calmo possível, o raciocínio é melhor. Nós vamos achar soluções melhores. Agora, se a gente se estressar, ficar nervoso, ficar dizendo palavrão, nós não vamos achar solução. E a oportunidade, ela se faz diariamente. Eu tenho provas, eu tenho que superar alguma dificuldade que eu trouxe de vidas passadas com alguém na minha família, por exemplo, na sociedade. Então, nesse momento que nós entendermos que para viver melhor, não tem essa também de castigar o corpo. Ninguém castigando o corpo, que tem culturas, principalmente no Oriente, que castiga o corpo para fazer penitência. Nada, isso não leva a nada. Pelo contrário, prejudica. Por quê? O corpo, ele tem que estar melhor possível, são, disposto, equilibrado, para que o nosso espírito possa cumprir a jornada que ele veio para o planeta Terra. Então, nós precisamos entender que o corpo, ele dá condições de um espírito cumprir a jornada dele. E há o reflexo direto, porque um corpo que está com problema, ele vai atrapalhar a jornada do espírito. É claro que tem pessoas que vêm para essa encarnação com uma dificuldade física, aí ele já está resgatando. Então, logicamente, se a pessoa vem assim, ela vai ter uma qualidade de vida menor e um tempo de vida menor. Então, mas nós precisamos entender que a alma precisa do corpo estar são, disposto e forte, para poder fazer a sua jornada. As relações que existem entre o corpo e a alma precisam ser bem coerentes. Nós sabemos o que nos afeta o físico. Droga, bebida em excesso, alimentação em excesso, falta de movimento, de atividade física. Tudo isso aí nós precisamos nos preparar para estarmos o melhor possível. Então, se acha independência mútua, um precisa do outro. Importa cuidar de ambos. Amai a vossa alma. Então, se nós sabemos que o nosso espírito, ele veio para esse planeta cumprir uma jornada, ele vai dar continuidade. Porque o planeta Terra é uma mera passagem. A nossa casa, o nosso mundo é no plano espiritual. É para lá que nós vamos voltar. E nós temos que voltar melhor que aqui chegamos. Vamos tentar resgatar o máximo possível dos nossos débitos. Vamos suportar com dignidade todas as nossas provas. Então, nós temos que entender essa máxima do Cristo. É muito importante nós fazermos seguidamente uma reflexão, uma introspecção. E se perguntar, o que levarei desta vida? Eu vou levar dessa vida? Todos nós vamos levar? O que nós aqui viemos fazer e fizemos? Nós vamos colher conforme nós plantamos. E aí se faz aquela pergunta, eu vivi com responsabilidade ou eu deixei a vida me levar? Aí a gente já começa a se entender. Poxa vida, todo cidadão tem compromisso, tem responsabilidades, mesmo quando os jovens têm que estudar, tem que respeitar os pais, os professores,
tem que estar integrado na sociedade. Enquanto pais, também tem responsabilidade. E não podemos ir na onda daquela música famosa, deixa a vida me levar. Isso é muito bonito no samba, mas na vida prática não é assim. Outra pergunta, eu pratiquei a caridade? Por que caridade? Porque a caridade é o melhor instrumento que nós temos para o nosso crescimento moral. A prática da caridade é nós atendermos um irmão, é também darmos alguma coisa material, doar roupas que por vezes está lá no nosso guarda-roupa, entra ano, sai ano, está lá. E se alguém quiser doar aquela camisa, a pessoa acha já acha uma ofensa. Então, nós podemos nos desfazer de muita coisa material que vai fazer falta e faz falta para alguém que nós possamos ajudar. Nós não podemos imaginar que o governo vai atender todas as necessidades do povo. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós podemos e devemos, sim, cobrar dos governantes a parte deles, mas vamos fazer a nossa parte. Agradecer a Deus pelos talentos, pela família, pelos amigos, eu faço isso ou eu só faço pedir a Deus que resolva meus problemas? Então nós temos que começar a entender. Qualquer prece que a gente vai começar, temos que, primeira coisa, agradecer a Deus. A vida, os amigos, a família. Eu atendi convites para trabalhar na casa espírita. Quantas pessoas são convidadas, têm talentos para assumir trabalho na casa espírita? E a pessoa diz que não tem tempo. Palestrante, expositor, é uma das coisas que mais tem carência às casas espíritas. Tanto é que eu vim toda hora aqui, né, tia? Então, por quê? Muitas pessoas são professores, por exemplo. Falam em público e não querem assumir a tribuna. E aquela desculpa que muitos dão, eu não tenho condições morais para pregar o evangelho. Bom, se não fosse esperar um santo vir fazer palestra, podia fechar toda a casa espírita. Alguma coisa nós temos de bom. Então, vamos fazer a nossa parte. Existe no Brasil uma associação que é a União Médico com a Doutrina Espírita. Em Criciúma, o Dr. João Madeira está coordenando. Isso já existe no Brasil há muitos anos. Então, são cientistas, médicos, pessoal da área de saúde, que estão usando o conhecimento espírita para o tratamento de saúde. E nós sabemos que muitos pacientes que vão para os hospitais estão internados, principalmente agora com a Covid, a melhora era mais rápida daquele que tinha o hábito de orar, que aceitavam pessoas que vinham orar por eles. E essa associação trabalha muito nesse sentido, unindo a ciência à doutrina espírita. Então, se nós buscarmos entender essa junção, nós vamos melhorar bastante. Eu pensei desse trabalho da AME sobre a depressão na visão médica espírita. E diz assim, o paradigma médico-espírita estabelece que o indivíduo é responsável pela sua saúde. O que nós falamos antes. Nós somos responsáveis por nós. Nós temos que nos cuidar. É claro, quando temos dificuldade, vão no médico, vão no hospital, vão buscar recursos. Mas nós temos que assumirmos a nossa vida. Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Ou seja, o médico, ele oferece o tratamento. A casa espírita oferece o tratamento. A cura depende de nós.
Nós vamos passar aqui no passe, nós vamos usar água magnetizada, tudo bem, é um tratamento, mas eu tenho que melhorar a minha tela mental. Eu tenho que tirar da minha mente, do meu coração, sentimentos vingativos. Isso tudo atrapalha. E diz, dai a ênfase ao autoencontro e ao encorajamento à saúde. Então, nós temos que nos ver por dentro, fazer uma autoanálise, buscar ouvir pessoas que nos dizem coisas que para nós, no primeiro momento, está nos ofendendo, mas é uma verdade, porque amigo que é amigo só nos fala a verdade. Às vezes dói, mas se a gente meditar depois, a gente vai ver que o que ele falou está certo. E se eu seguir aquele conselho, eu vou me melhorar. Então, meus irmãos, nós podemos. Eu encontrei essa mensagem que realmente para nós encerrarmos a noite. A estrada para a vitória não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, um trecho chamado confusão, um quebra-molas chamado dificuldade e uns pneus furados chamado de inveja. Mas se você tiver um step chamado determinação, um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé e um motorista chamado Jesus, com certeza você chegará a um lugar chamado sucesso. Então, se nós meditarmos sobre essa mensagem, nós vamos ver que a nossa vida é assim. Tem altos e baixos, tem percursos difíceis que nós temos que vencer, uma doença, uma dificuldade de emprego. Mas se nós tivermos fé em Deus, fé em si e fé nas pessoas, a tendência é nós crescermos moralmente. E aí, realmente, nós vamos obter o sucesso que a gente precisa. Essa imagem eu acho extraordinária, porque Jesus está nos demonstrando que ele veio atender os necessitados. E ele tinha tanto poder de magnetismo que muitas tocavam nas suas vestes e eram curadas. Muitos ouviam a sua palavra e eram curados. Então, Jesus é um espírito perfeito, de alta envergadura moral, que esteve entre nós. É o nosso guia, nosso modelo. É com eles, com ele, com Jesus, que eu peço a todos que abençoe todos nós e que nós tenhamos uma semana muito boa. Boa noite, muito obrigado. Gratidão, Gadonsky, pela palestra. Estão ainda harmonizados pela palestra da noite. Então, conforme o mestre nos ensinou em pensamento, vamos repetir as palavras dele. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Gratidão novamente, Gadonsky. Ele sempre nos atende. Quando nós ficamos apertados, eu sempre corro para o Gadonsky, ele sempre nos atendeu. Muito obrigado, Gadonsky. Receba o nosso reconhecimento por sempre estar aqui nos auxiliando. Boa noite a todos. Aqueles que vão passar pelo passo podem aguardar aqui. Aqueles que estão em casa, então, uma boa noite. Fiquem com Deus. E nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.